Hoje eu quero falar de como o modo de jogo foi destruído pela EA. Um modo de jogo que era tão adorado e hoje em dia eles simplesmente abandonaram, na minha opinião. Vem comigo pra falar um pouco mais disso. Enquanto isso, você fica com uma partida minha aí no rumo estrelato de PES, jogando um pouquinho da Copa do Mundo. Vamos falar sobre o rumo estrelato, o próprio, ou o modo carreira jogador. Um modo que com certeza você que é fã de futebol já jogou. Não tem escapatória. A sensação que a gente tinha de se imaginar realizando nosso sonho de infância no game era um negócio assim impagável, né? Hoje em dia até tem muita gente que ainda consegue se sentir assim nos jogos atuais. Pelo menos assim é como me sinto. Acredito que tem muita gente também que se sente assim, seguindo aquele roteiro de começar num clube pequeno, depois passar por um gigante, de ser uma promessa desconhecida. Eu me divertia muito nesse modo de jogo, seguindo essa história que eu dava pros meus jogos, pras minhas carreiras. E pra mim, que particularmente sou muito fã do modo, é triste ver que ele tem sido deixado de lado enquanto vai passando os FIFAs, né, que hoje em dia é EA. Porque se perceber, que eu acho que a maioria já percebeu, quase não tem mudanças nos jogos, né? E as que tiveram, pra mim, foi um downgrade, deixou o jogo muito ruim, um modo muito ruim, ao ponto de eu ter que voltar a jogar jogos mais clássicos, mais antigos, porque me divertem mais, simplesmente. Tipo, um ponto bem forte que vem me incomodando bastante é a mecânica de evolução no jogo, entendeu? Ela não me agrada, tirou totalmente a imersão que tinha de você evoluir naturalmente seu jogador. Agora parece que é a porra de um RPG, que você tem que pegar, jogar, tipo, farmar, digamos assim, para você conseguir pontos, para você colocar em tal habilidade, sabe? Realmente tirou muito da imersão do jogo. Era muito mais legal quando você treinava certo atributo e você ia melhorando ele com o tempo, com os jogos, né? Em vez de como tá agora, entendeu? Porque antes você sentia mais da progressão e do pouco a pouco. Agora você pode ser um jogador que é tipo muito lento e de uma hora pra outra você ser um puta velocista do caralho, tá ligado? Ser o maior corredor que tem. E isso eu não digo nem só uma questão de velocidade. Isso é na finalização, você pode ser melhorar pra caraca de uma hora pra outra, driblador, enfim. Isso tirou muito do que era natural no jogo e de como é realmente na vida, né? Que as coisas são um pouco mais devagar. Eu acho que o jogo se perdeu muito no que era pra ser um simulador e hoje em dia não é mais, né? Eu acho que é um arcade, digamos assim. Eu acho que é como chamam mais hoje em dia o FIFA, que se tornou isso, independente do modo que seja. Hoje em dia tudo eles se perderam no que era pra ser um realismo. Fora a questão de playstyles que não faz o menor sentido também. Isso que é meio que um poderzinho que você tem, uma habilidade do jogador. Sei lá, na minha cabeça não faz muito sentido isso. Outra coisa que também me desanima bastante é a forma de como as transferências são feitas hoje em dia. Eu sempre bato nessa tecla porque me incomoda muito. Me incomoda muito mesmo. Você ter que simplesmente cumprir as metas lá para você ter um contrato, você fazer certas estatísticas, entendeu? Às vezes você pode ter uma temporada muito foda de 40 gols e 20 assistências para mais, mas você simplesmente não vai conseguir ir pro clube que você quer porque você não tem 4 gols de cabeça, pô. E muitas das vezes eu tinha um personagem que jogava numa posição mais ofensiva e no contrato eles queriam que eu tivesse, sei lá, uma quantidade de carrinhos certos na temporada para eles me contratarem. Tipo, não fazia o menor sentido esse tipo de exigência também no contrato.
E daí só me desanimou muito a jogar os jogos atualmente. Eu tenho certeza que você já passou por isso também. Você já jogou, joga, já passou por isso. Era muito melhor quando você não sabia que time que ia te querer, né, na temporada. Você só descobria na hora, quando chegava as propostas. E você ficava naquela ânsia de ver um clube grande chegar, fazer uma proposta pro seu jogador. Aí você escolhia para qual clube você ia, né? Analisava, não precisava ficar batendo meta. E hoje em dia, às vezes, você não consegue ir para o clube que você quer porque você não bateu a meta. Aí você tem que ir para outro clube, entendeu? Fora que não tem mais aquilo de você pedir uma transferência ou um empréstimo. Agora tem que ser tudo em certo tempo, certo mês, certa janela, se eu não me engano. Isso, do modo que era com certeza também mais realista. Mais uma vez batendo nessa tecla, porque, cara, não faz sentido ser um modo que é para ser um simulador. O jogo em si é para ser um simulador e começa a ter muita coisa arcade, muita coisa que não era para ter, sabe? Não faz sentido o caminho que eles tomaram, na minha visão. Parece que o foco deles virou mesmo o Ultimate Team, que é o cassino deles praticamente, porque aquilo ali é puro pay to win, né? Então eu acho que a máfia realmente venceu. Pra ser sincero, hoje em dia eu não tenho nem mais vontade de jogar os jogos atuais. Eu tô preferindo mil vezes revisitar os jogos antigos da franquia, passando até agora pro PES, que também tá me divertindo bastante, né? A jogabilidade em si antiga, tanto do PES quanto do FIFA, pra mim tá sendo até mais agradável, mais legal de jogar, me divertindo mais. E eu acho que, falando no geral, o jogo em si piorou muito nos últimos anos, né? Não é à toa também que a gente vê muita crítica nos lançamentos, mas a gente é fã e continua sempre comprando, mas é sempre decepcionante porque a gente não vê melhoras, a gente só vê piores, na verdade. E eu acho que minha última esperança é nesse rumor que tá tendo, que o FIFA vai trazer um mundo aberto, né, igual o 2K. Eu espero que sim, eu espero que funcione, né, pra trazer ânimo de jogar os jogos atuais, igual o modo atualmente, pelo menos, que realmente já me tirou a vontade de jogar total. O modo hoje em dia, eu posso até ir no 26 jogar, mas o modo em si não tem como. E eu acho que eles tinham que dar mais um incentivo, porque muitos dos players são casuais, não jogam Ultimate Team, gostam só de jogar carreiras, tanto treinador quanto jogador mesmo, sabe? Bom, eu já disse o que penso sobre isso, né? Agora comenta aí você aí embaixo qual a sua opinião sobre isso que eu falei, qual a sua opinião sobre o game hoje em dia, sobre o modo, né? E deixa aí que eu vou ler, vou responder. E é isso, se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like para incentivar a trazer mais conteúdo. É isso aí, valeu!